Olá! Bom, hoje eu estou aqui no vídeo para falar um pouco sobre o autoconhecimento vindo através do ciclo menstrual. A nossa menstruação, ela tem uma função, não somente da gente dar a vida, gerar a vida, mas também de autoconhecimento. A gente tem tantos ciclos menstruais ao longo da nossa vida que cada um deles é para a gente aprender algo sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, como a gente lida com as coisas. E quando passa-se os anos e chega um momento em que finda o ciclo menstrual, que a gente não tem mais, e a gente entra no período da menopausa, é porque a natureza diz pra gente que nós já somos anciãs do nosso corpo. A gente já tem conhecimento suficiente sobre o nosso corpo e a gente não precisa mais do ciclo menstrual para a gente poder se olhar, para a gente poder se enxergar e se reconhecer dessa forma. Então eu vim trazer um pouco dessa informação para vocês, tá? Então assim, o ciclo menstrual, ele está conectado diretamente com o ciclo da Lua. A Lua tem um ciclo de 28 dias. Então, são 7 dias para cada fase da Lua. 7 dias na fase da Lua nova, 7 dias na Lua crescente, 7 dias na Lua minguante, na Lua cheia e 7 dias na Lua minguante. Então, isso daí vai estar conectado com as 4 fases do ciclo menstrual também. Então, nós passamos por essas 4 fases também. A gente está conectada com isso, porque nós somos natureza. E o nosso corpo, ele tem essa conexão diretamente com a natureza, diretamente com o ciclo lunar, tá? Tanto que a gente fala sobre o lunário, usar um calendário lunar para poder estar fazendo as nossas anotações sobre o nosso ciclo, porque está associado, então, com a lua. Aí acontece assim, às vezes a mulher fala assim, minha menstruação nunca é no mesmo dia, né? Se eu menstruei nesse mês, dia 1º, o mês que vem eu vou menstruar lá no dia 4. Ou então, às vezes eu menstruo no dia 30. Por quê? O que acontece? Olha só. Quando a gente olha para o calendário gregoriano, ele é um calendário irregular. Então, tem mês que tem 29, tem mês que tem 31, tem mês que tem 30. Quando a gente se baseia em 28 dias todos os meses, a gente acaba gerando até um mês a mais, que é o 13º mês, de 28 dias certinhos. Então, a gente entende que tá tudo certo. Olha só, se eu menstruei no dia 1º, o próximo mês eu vou ter que menstruar no dia 4. Por quê? Porque, olha só, no dia 28 tem o dia 29, o dia 30 e o dia 31, ou seja, 3 dias a mais. Só que o meu corpo, ele não está conectado com esse calendário artificial, ele está conectado com a Lua. Então, a Lua é 28 dias. Então, quer dizer que minha próxima menstruação vai ser com 3 dias a mais do que foi. Então, não vai ser mais dia 1º, vai ser dia 2, dia 3, dia 4. E aí, quando eu menstruar no dia 4, no próximo mês, vai jogar mais 3 dias para frente. Aliás, se o próximo mês for 30, vai jogar 2 dias para frente. Aí eu vou menstruar no dia 6, né? Então, assim, não tem nenhum problema com você. Tá tudo certo, você só tem que entender isso, né? De que a gente está sincronizado, então, com um tempo natural e não com um tempo artificial. O calendário gregoriano foi inventado pelo homem. E a lua tá lá, a lua é da natureza, né? Ninguém colocou a lua lá. Então, continuando. Então, para a gente entender cada uma dessas fases, eu tenho aqui, ó, uma mandalinha que eu fiz. Essa daqui é minha, ó, ela tem até um buraquinho aqui, que eu deixo ela penduradinha aqui no meu quadro. E eu consulto ela constantemente para ver o que está acontecendo em cada uma das fases desse ciclo, porque a gente acaba esquecendo. Então, eu venho sempre dar uma olhadinha aqui. E aí funciona assim, ó. Vamos começar, então, quando a gente começa a contar o início da menstruação, né, que é o início do nosso ciclo,
que é quando a gente menstrua. Quando a gente menstrua, a gente está conectada a um arquétipo que é chamado o arquétipo da anciã. A anciã é aquela mulher sábia. Também pode ser o arquétipo da bruxa, que é quando a mulher vai para dentro da caverna, mas não literalmente dentro da caverna, porque quem hoje em dia vive em caverna, né? É a nossa casa. Então, mas é aquele período onde a gente quer se fechar, a gente quer se recolher, a gente quer ficar quietinha, quer ficar sossegada, a gente quer ter mais espaço, a gente quer receber mais aconchego, né? É aquela coisa gostosa, assim, de poder viver esse período de uma forma tranquila. E às vezes a gente não consegue fazer isso, porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa acontecendo, porque a gente tem que dar conta, tem que fazer, tem que acontecer, tem que entregar, sabe? E aí a gente toma um remédio, vida que segue, e ignora isso. Quando a gente faz isso, a gente vai ter alguns problemas. E os problemas são, a gente vai começar a ter problema de cólica, vai ter problema de fluxo menstrual muito intenso, ou até mesmo um fluxo muito diminuído. A gente vai ter coágulos de sangue saindo na menstruação. A gente pode ter também aquela menstruação mais escurecida, sabe? Parecendo com uma borrinha de café, que não é aquele sangue mesmo, né? Então, assim, isso tudo é sinal de que algo não está bem. Porque não tem que ser assim. Às vezes, as pessoas nunca não falam sobre isso, não questionam sobre isso. Então, a gente entende assim, que toda a vida foi assim, com a minha mãe foi assim, com a minha tia é assim, com a minha irmã é assim. Então, comigo também vai ser assim. Não, e não é dessa forma. A gente tem que entender que elas não tiveram esse conhecimento, né? Então, como que elas iam fazer diferente? A gente está num período, assim, da história da humanidade onde a gente tem muito conhecimento, muito, 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 muito. Então, tá aí para todo mundo, né? Então, cabe a gente se conectar a esse conhecimento e começar a usar disso, fazer uso para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente começa a entender isso, que a gente tem esses sintomas, essas coisas negativas, porque a gente está indo contra a nossa própria natureza, a gente fala, opa, peraí. Então, deixa eu olhar aqui de outro jeito, ver o que estou fazendo, o que está de errado, né? Para a gente poder arrumar isso. Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem menstruação, dá para arrumar. E até mesmo quem não tem, tá? Quem não tem, assim, no sentido de quem já não menstrua mais, entrou na menopausa, da mulher que retirou o útero, não tem problema porque ela continua sendo mulher. Ela continua tendo, por mais que ela retirou o útero, ela tem o ovário dela num campo energético. No campo energético existe, fica ali aquela foto ali na aura da pessoa, sabe? E ele fica ali emanando energia, porque o útero ele é um grande gerador de energia, mas não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, tá? Porque senão eu vou mudar o foco e o objetivo não é esse, tá? Então, assim, a fase da menstruação, ela está conectada, como eu disse, com o arquétipo da bruxa ou da anciã. E a nossa estação, porque a gente está conectada também com uma estação do ano. A estação dentro da gente é o inverno. O inverno é aquela fase onde na natureza as folhas caem das árvores. E elas ficam ali, parece que estão mortas até, né? Mas não, elas estão dormentes. Elas não morreram. Então elas só estão mais quietinhas, mais recolhidas, porque é o inverno, né? Tá frio, quer ficar quietinha. E é isso, essa fase. E aí lá no céu vai ser a lua nova. Só que nem sempre a lua do céu é igual à nossa lua interna, porque a gente tem a nossa lua interna. Então, às vezes, lá no céu é a lua nova, mas em mim. Não, desculpa, é o contrário. Em mim está sendo a lua nova, que é essa fase aqui de menstruação, mas lá no céu pode ser que seja a lua minguante, por exemplo. Ou pode ser que seja a lua crescente. E aí isso daí traz uma outra informação, então, para a gente também relacionada ao autoconhecimento.
Quando eu menstruo, a minha lua interna é a nova e a de fora é outra. Cada lua vai trazer uma informação diferente, que eu também não vou falar aqui agora, tá? Mas cada uma delas traz uma informação diferente. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a respeitar isso, a coisa começa a fluir. Então, esse é o período onde a gente, da menstruação, a gente tem mais sabedoria também. Apesar da gente querer ficar mais quietinha, ter mais espaço, estar indisponível, estar mais introspectiva, porque a gente está numa energia yin, que é a energia feminina, a gente está mais fechada. A nossa mente, ela está trabalhando. Ela está trabalhando, ela está processando, ela está criando. A gente está muito criativa nessa fase. E aí é onde a gente tem muitas ideias, só que a gente está dentro da caverna. A gente não está naquele momento de vou pegar essas ideias e vou fazer elas acontecer. Não, a gente quer ficar quietinha, tá? E tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Então a gente tem que entender isso, que o nosso corpo, a nossa natureza feminina, pede pra gente parar. Ele pede um descanso pra gente. Esse período, ele trata também de uma morte metafórica. Porque olha só, a gente ovulou, o óvulo ficou lá esperando para ser fecundado e a fecundação não ocorreu. Por isso que vem a menstruação. Então, a gente está eliminando aquela possibilidade de vida. Essa vida, ela não vingou, ela não veio, ela não existiu. Então, tem uma parte ali dentro do nosso útero que está, assim, liberando uma morte. Mas a menstruação, ela também está relacionada, está conectada a essa ideia de morte. Morte no sentido de deixar ir, de liberar. Então, uma coisa que eu sempre costumo falar é assim: quando você menstrua, você começa a mentalizar as coisas que estão indo, que vão embora. E aí a gente pode falar de uma outra questão também, que é sobre plantar a lua. O que é plantar a lua? Plantar a lua é quando a gente menstrua e a gente coleta o nosso sangue. E aí a gente usa esse sangue, a gente usa ele diluído com água para poder devolver para a terra, para a natureza, regando as nossas plantas. Como que a gente colhe o nosso sangue? Pode ser através do coletor menstrual, para quem gosta, para quem usa. Também hoje em dia tem absorventes que são reutilizáveis, que são de panos, e eles são muito fofos, sabe? Assim, o jeitinho que eles são feitos, eles são super absorventes, né? Não tem esse negócio de ficar vazando nem nada. Então, assim, eu particularmente eu gosto, eu uso, eu prefiro esse do que o coletor menstrual. Eu particularmente não gosto da ideia de ter um corpo estranho dentro de mim. Então, eu prefiro usar o absorvente de pano. Não sei vocês, né? Aliás, vocês sabiam que existia absorvente reutilizável? Porque é uma forma também da gente não poluir, né? Então, a gente usa, deixa ali de molho na água, ali umas horinhas, e aí vai soltando aquele sangue. A gente não pode ter nojo também, tá? A gente não tem que ter nojo do nosso próprio sangue, é o sangue de vida. E aí a gente vai e lava aquilo ali, tira o excesso de sangue e tudo. Essa água, a gente vai e dilui ela. Coloca ali mais uns 2 litros de água. E aí a gente vai pegar essa água com sangue e a gente vai devolver para a terra, regando as nossas plantinhas. E as plantinhas adoram, elas amam, porque o sangue, ele é muito rico em nutrientes. Ele tem muito fósforo, ele tem muito potássio, muito dessas coisas que a planta gosta. E elas ficam bonitas, ficam vistosas, sabe? E aí, quando a gente faz isso, a gente tem que mentalizar que a gente está devolvendo para a terra o que ela nos proporcionou. Ela deu esse dom para a gente, essa oportunidade, porque ser mulher é ser um portal energético, né? Então, é uma forma de agradecimento. E aí a gente tem que fazer uma mandala lunar, né? A mandala lunar,
ou então até mesmo um diáriozinho para quem não quer fazer uma mandala. Eu nem tenho uma mandala aqui para mostrar para vocês agora, mas eu vou procurar uma imagem e eu vou colocar, vou deixar aqui no vídeo, tá? Para vocês verem o que é uma mandala lunar. Ela é bem bonita, ela é colorida, porque você vai colocando as cores de acordo com o seu estado de humor, de acordo com como você está se sentindo e tudo mais. Então, ali você vai mapeando como foi o seu ciclo. Mas você pode fazer um diáriozinho dizendo... nesses aplicativos de menstruação, tem lá também para você escrever alguma coisinha, colocar uma nota, né? Ali você coloca. Então, como que você se sentiu naquele dia, como que você estava, o seu estado de humor, se aconteceu alguma coisa importante. E aí, quando chegar no dia da menstruação, você vai olhar todas as suas anotações e você vai fazer ali uma listinha, assim, mais ou menos de 10 coisas negativas que aconteceu nesses 28 dias anteriores e que você não quer mais, que você quer deixar ir. Então, quando você está plantando a lua, você está jogando ali a água na terra, você vai mentalizando ou vai falando mesmo todas essas coisas que você está colocando ali na terra, que você está empregando para a terra, para deixar aquilo ali, porque a terra, ela sabe o que fazer, ela sabe, ela tem essa sabedoria. Ela sabe fazer com aquilo que a gente está colocando ali. E aí, em contrapartida, a gente faz 10 coisas, uma listinha de 10 coisas que a gente quer para o nosso próximo ciclo. Sabe? Então, isso ajuda a gente até criar objetivos, a gente correr atrás das coisas de uma forma diferente. E aí a gente começa a se conectar, a se sincronizar com a natureza. E aí o seu fluxo começa a ficar mais equilibrado, mais saudável. Tem pessoas, tem pacientes minhas que elas dizem que quando plantam a lua, elas sentem que começa a sonhar mais e ter sonhos mais... não é sonho mais lúcido, também, mas elas se recordam mais dos sonhos, sabe? É como se desbloqueasse alguma coisa. Tem pessoas que dizem que começa a se sentir mais tranquila, menos estressada, menos ansiosa, só de ter começado a plantar a lua. A gente sente algo diferente dentro da gente, sabe? Então, é interessante fazer isso. Também é interessante a gente fazer meditações nesse período. Meditações onde a gente deixa ir. Meditações onde a gente dissolve aquilo que não serve mais pra gente. Né? Então, a gente se conectar com esse período de uma forma diferente. De uma forma mais consciente. Porque até então, a gente só... Muitas mulheres, né, e eu já fui uma delas, de detestar menstruar, de odiar a menstruação. Porque eu só sentia cólica, eu só sentia dor, eu não sei para que aquilo servia, eu detestava ser mulher, a ponto de eu tomar remédio contínuo para suspender minha menstruação. E foi uma fase assim onde eu entrei totalmente numa energia masculina. Quando a mulher faz isso, a gente fica na energia masculina de fazedora. A gente só faz. Não tem pausa, não tem pausa. A natureza da mulher, a natureza feminina, ela pede uma pausa. Porque senão a gente vira quase que um homem. Ai, gente, fica numa energia tão yang, tão masculina, que a gente vira quase que um homem. Então, assim, o homem, ele é muito linear, né? E o homem é fazedor de coisas. A mulher não. A mulher, ela é mais mental. Ela é fazedora de coisas nos momentos certos, em outras fases do ciclo, mas não nesse momento. Esse momento, então, é para se fechar, é introspecção, é reflexão e muitas ideias vindo. Aí é no próximo ciclo, quando termina a menstruação, que a gente vai colocar em prática. Mas olha só, quando a gente está menstruada, a menstruação pode durar lá de 2 a 5 dias. Vamos dizer que minha menstruação durou 3 dias, mas ainda assim eu vou continuar na energia da anciã, porque ela dura 7 dias. Tá? Então, aí quando eu vou sair desse ciclo da anciã e vou para o próximo, que é o da donzela, aí sim, é aquele momento que a gente vem com a força total, querendo colocar tudo em prática daquilo que borbulhou ali nas nossas ideias.
Aí fala, não, quando passar a menstruação eu vou fazer. É sempre assim. E aí a gente fica ali 1 ou 2 dias oscilando entre a energia da anciã, da bruxa, e a próxima, que é a da donzela. Aí depois a gente entra com força de vez na energia da donzela, nesse arquétipo, certo? Então, nesse vídeo, eu falei sobre essa fase da mulher, da, da anciã, da bruxa, do período menstrual, certo? Então, se você se identificar com isso, você deixa aí nos comentários e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, algum compartilhamento de história, você já se sentiu dessa forma de que eu não quero menstruar porque é complicado, é difícil. Por quê? Porque a gente não teve essas informações, né? Então é isso, ó. Muito obrigada pelo vídeo de hoje e gratidão e até o próximo vídeo.